Bom, apesar de já estar no mercado há um certo tempo, a porta-camarão ainda é novidade para muitas pessoas. Então é normal que no momento da instalação surja alguma dúvida, alguma dificuldade. E pensando em ajudar você, caso isso aconteça, nós gravamos esse vídeo aqui bem completo, desde o momento em que você recebe a nossa porta ali embalada até o momento em que ela já está instalada e funcionando, tá bom? Mas apesar disso, é importante a gente deixar claro que nós não podemos nos responsabilizar pela instalação. Ela é sempre da responsabilidade do profissional que você contratar, seja um pedreiro, um marceneiro ou um instalador mesmo, tá bom? Nós gravamos esse vídeo mais para ser um auxílio caso surja alguma dúvida, tá bom? E o primeiro ponto, de atenção é a forma em que nós te enviamos a porta. Nós enviamos com esses pregos na lateral do batente, mas são apenas travas para o transporte, tá bom? Outro ponto que gera muita dúvida é essa pecinha, que é o suporte da folha. Tá vendo que ela tá acima do chão? Tem esse vãozinho? Então, nós fazemos isso de propósito para que você possa escolher como você prefere instalar a porta. Por que essa pecinha é tão importante? Em uma porta convencional, o suporte ali da folha está na dobradiça que vai no batente, mas na porta camarão isso não acontece. Então, o que suporta a folha inteira é justamente essa pecinha que a gente mostrou para vocês. Então, como nós mandamos ela um pouco acima do chão, às vezes o pessoal não se atenta nisso e na hora de destravar a folha, ela acaba cedendo. Então é muito importante que essa pecinha esteja muito bem escorada. Aí você tem duas opções. Ou você serra essa sobra do batente, que está entre a pecinha e o chão. Você serra dos dois lados, obviamente, para ficar igual. E essa pecinha já vai escorar 100% no chão. Ou você simplesmente põe um calço ali e já está resolvido, tá bom? Mas é muito importante que essa pecinha esteja muito bem escorada, tá bom? Senão ela vai acabar cedendo e aí pode danificar as ferragens, Pode acabar gerando um transtorno maior. Mas agora, falando da instalação em si, você vai receber a porta assim, embalada, travada para o transporte, tá bom, pessoal? É bom deixar claro que essa trava é para o transporte, não para a instalação. A gente recomenda que você já escore ela, já apoie ela em algum lugar porque vai facilitar, tá? E o primeiro passo, obviamente, é tirar a embalagem, Nós começamos por aí. E agora, inicia, aí sim, a trava para a instalação. Nós usamos essas madeirinhas, tá? É bom você separar algumas madeiras parecidas e aí você começa uma madeira embaixo, outra no meio, outra mais para cima. Além dessas 3 madeiras, você também precisa colocar mais 2 aí na parte de cima, na cabeceira, mais ou menos em 45 graus, tá bom? E essa é a trava. Aí, ainda deitada, você já afrouxa um pouco esses pregos que ficam na lateral do batente, tá bom? Antes de você levantar a porta, você retira essa última trava, que é a que a gente deixa na parte de baixo ali da folha, para que elas fiquem bem fixas no transporte e não venha a ocasionar nenhum dano. Agora sim, você pode levantar a porta e aí sim você retira esses pregos que ficam na lateral do batente, tá bom? Agora começa a instalação em si, Então tem o prumo ali que a gente mostrou, essas madeirinhas são as cunhas, tá? É importante que você separe bastante cunhas, porque elas vão ser essenciais na instalação. Como vocês podem ver aí no vídeo, com elas você consegue realmente regular toda a questão da porta. Então você consegue regular ali direitinho aonde ela tem que ficar, se ela tem que vir um pouquinho mais pro lado, um pouquinho mais pro outro lado, um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo. Essas madeirinhas são essenciais por causa disso, tá bom, pessoal? Todo o ajuste que precisa ser feito, você consegue fazer com elas, tá? Nós usamos aí no lado de dentro, no lado de fora e por último batemos o prumo para confirmar mesmo se estava tudo retinho e estava.
Aí, antes de você assentar a porta, chumbar ou passar espuma, mesmo com todas essas precauções, também é bom ver se ela tá funcionando direitinho, tá? Se ela tá correndo bem, se não tá pegando em nada, se não tem nada torto. Fazendo esses testes antes de chumbar, você evita muito transtorno, porque ainda dá tempo de arrumar, né? Se for o caso. No nosso caso aí, ó, como vocês podem ver, sem chumbar, sem nada, a gente fez o teste. A gente viu que tava tudo ok, viu que tava correndo bem, viu que tava ali bem lisinho. Aí sim, a gente foi para a próxima etapa, que no nosso caso foi passar espuma, tá bom? A gente usou dessa marca, não sei se a marca interfere muito. Aí sim, a gente passou a espuma, né? Deixamos aí mais ou menos de um dia para o outro secar e tava pronto. Bom, pessoal, então é isso. Eu acredito que vendo tudo já pronto, já instalado, fica mais fácil de entender, né, a função de cada coisa. Essa pecinha, por exemplo, que eu falei, olha aí, ela totalmente escorada no chão, tá? Nós fizemos esse vídeo em cima do nosso modelo, que é a porta camarão maciça, mas serve para qualquer um dos nossos modelos, tá bom? Então, recapitulando, você só precisa ter cuidado com essa pecinha, esse suporte, garantir que tá bem escorado. Aí você vai fazer as travas, depois vai tirar os pregos, vai alinhar tudo com as cunhas e com o prumo, né? Depois você faz o teste, vê se está tudo funcionando. E aí sim você pode chumbar ou passar a espuma, tá bom? Um outro detalhe que às vezes o pessoal tem dúvida é sobre aquele vão que fica entre a folha e o batente, a parte de cima do batente. Algumas pessoas se incomodam com isso, mas também é algo regulável, tá bom? E é a próxima parte do nosso vídeo. Então, caso você tenha essa dúvida, pode ficar no vídeo. Ou se essa dúvida era a instalação em si, acredito que a gente já mostrou tudo, tá bom? Mas caso ainda reste alguma dúvida, nós ficamos à disposição. Bom, agora a gente vai falar especificamente sobre aquele vão que fica entre a folha e o batente. É bem simples de resolver. Primeiramente, você tem que encontrar alguma maneira de levantar a folha. A gente escolheu essa forma aí, utilizando essas duas ferramentas, né? Mas você pode usar um método que preferir, a ferramenta que preferir. Assim você consegue levantar, né, bem fácil a folha, deixar na altura que você desejar. Conseguindo regular isso, né, posicionando a folha na altura que você quer, o segundo passo é ir para o parafusinho que fica nesse suporte da porta, essa peça aí. Você ajeitou ali direitinho na altura, agora é só ir desrosqueando esse parafusinho. Pode ser com a chave de fenda mesmo, não precisa de nenhuma ferramenta em específico. O importante é você ir desrosqueando, né, até chegar na altura que você escolheu. Assim que o parafuso chegar ali, ó, no suporte, já está pronto, né, já está resolvido, você já conseguiu ajustar. Dá para ver aí no vídeo, né, com clareza a diferença do antes e depois. A gente só recomenda que esse procedimento seja feito depois que instalou a porta, porque aí fica bem mais simples de ir movimentando.